Fala aí galera, beleza? É o professor Carlos. Nós vamos estar aí hoje trabalhando com o 7º ano, né? Falar sobre o mundo árabe e as expansões islâmicas ou expansões muçulmanas. Mas antes da gente começar, a gente precisa entender qual é a diferença entre árabe e muçulmano. Isso é uma coisa que causa muitas vezes estranheza, se mistura, né? Quando eu me refiro a povos árabes, eu falo de vários povos que estão ali na Península Arábica, onde pega uma região ali que é hoje da Ásia, de vários países, inclusive uma parte muito grande do Oriente Médio, né? Tudo aquilo ali, aquela região do Oriente Médio, uma parte do que a gente chama de Oriente Próximo, tudo aquilo ali fazia parte da Península Arábica ou Arábia. Então, quando eu falo árabe, eu estou me referindo a um povo, uma etnia, certo? Um grupo de pessoas que tem em comum alguns costumes e a língua árabe. Quando eu me refiro a muçulmanos, aí eu estou falando de seguidores do Islã ou do islamismo. O Islã é uma religião que surgiu na Península Arábica, o fundador dela é Maomé, um árabe, nasceu na Península Arábica. Ele nasceu no ano de 570 d.C. e fundou o Islã. E daí surgiram seus seguidores, os muçulmanos. Muçulmano significa literalmente servo de Alá. Então, compreendendo essa diferença, árabe eu me refiro a um povo e muçulmano eu estou falando dos seguidores de Alá, dos seguidores do Islã, dos membros de uma religião. Ou seja, uma pessoa ela pode ser árabe e ela pode ser ateu. Agora, o muçulmano, ele não necessariamente é árabe. Deu para entender? Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. A maioria dos árabes é muçulmano, por quê? Porque o Islã, a religião dos muçulmanos, ela surgiu exatamente ali na Arábia. Vamos então à matéria em si. O que acontece? No começo, na Península Arábica, os povos árabes eles eram divididos em várias tribos. Cada tribo tinha seus costumes, tinha seus deuses. As tribos eram todas politeístas, seguiam vários deuses. O que eles tinham em comum? Eles tinham em comum era a língua falada em alguns dos costumes. Mas, na verdade, aquelas tribos não estavam unidas entre si. Elas estavam ali no mesmo lugar, na Arábia, ou na Península Arábica, mas, inclusive, muitas dessas tribos, elas entravam em conflito, tinham conflitos entre si. Então, os povos árabes, eles eram uma série de tribos divididas. A Arábia não era uma nação unida. E aí vem a importância. O que vem a unir essa nação? É exatamente quando o Islã é fundado, é a criação do Islã. Então, no ano de 570 d.C., nasce um cara chamado Maomé, ele era um mercador, ele era da tribo dos Coraíxitas. Maomé, ele teve contato com judeus e cristãos, que eram de religiões monoteístas, e a partir daquele contato, ele começa a pegar um pouco dos costumes dele, e a partir daí ele funda o Islã. Segundo a crença islâmica, Maomé teria tido a visão de um anjo, o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel teria dito: Alá é o único Deus, e Maomé, né, é o seu único... repetindo. Alá é o único Deus e Maomé é o seu mensageiro, seu profeta. Existiam outros profetas no Islã. E quando ele tem essa visão, segundo a crença, o anjo Gabriel, inclusive, teria mostrado para ele ditado o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então Maomé, ele começa a difundir o Islã ali na Península Arábica, para aquelas tribos. E aquelas tribos politeístas, onde você tinha várias crenças em vários deuses, aquelas tribos ali, elas começam a se converter ao Islã. É uma conversão relativamente rápida. A coisa ocorre de uma maneira assim bem rápida. E o que acontece? Essas tribos, a maioria deles eram beduínos. O que são beduínos? São nômades do deserto, que estão ali sempre, são pastores, são comerciantes, e eles eles peregrinam, né? Estão sempre andando na Península Arábica, parando nas cidades comerciais para vender seus produtos. A principal, inclusive, era Meca. O que vai acontecer? Quando o Islã, que é uma religião monoteísta, que só tem um Deus, ele começa a se espalhar na Península Arábica, todos aqueles que vão se convertendo ao Islã, um dos fundamentos do Islã é que ele não permitia a crença em imagens.
Nenhum tipo de adoração a imagens, objetos, relíquias sagradas, nem pensar. O que acontece? Muitos desses comerciantes viviam do comércio religioso desses produtos, dessas relíquias, dos deuses, dos ídolos. E essas pessoas vão começar a perder dinheiro, porque quem se converte ao Islã para de comprar esses produtos. Então os comerciantes vão articular até a morte de Maomé. Ele vai ser praticamente expulso. O que Maomé faz então? Pega alguns seguidores, foge da cidade de Meca e vai para a cidade de Medina. Quando ele faz essa fuga, no ano de 622 depois de Cristo, esse evento fica conhecido como Hégira. Por que a fuga dele de Meca para Medina, qual a relevância disso? Para os muçulmanos toda. Por quê? A Hégira, ela marca o início do calendário muçulmano. Ou seja, no ano 622 depois de Cristo, é quando os muçulmanos começam a contar o seu tempo. O ano zero para eles é o ano 622 no nosso calendário cristão. Pois bem, o Islã ele tem alguns fundamentos. Tem o Alcorão, que é o livro sagrado, e nós temos os 5 pilares do Islã. Quais são os 5 pilares do Islã? Orar no mês do Ramadã, jejuar no mês do Ramadã, orar 5 vezes voltado para Meca, na posição que você está, você vira para Meca, dobra e ora. Eu lembro que eu tava uma vez fazendo um serviço há muitos anos atrás no hotel, e o gerente, o camarada dali, de repente entrou num quartinho. Eu sou um cara curioso, fui lá abrir a porta para ver. Ele estendeu um tapete e foi ali orar, voltado para Meca. Tem inclusive aplicativos no celular que permitem a pessoa saber onde está a cidade de Meca. Ela vira de acordo com a posição dela, ela sabe onde está a cidade de Meca e ela vai poder fazer a oração. Então, vamos voltar aos 5 pilares do Islã. Jejuar no mês do Ramadã, orar 5 vezes por dia voltado para Meca, praticar o testemunho. Qual é o testemunho? De que Alá é o único Deus e Maomé é o seu mensageiro. O quarto é você doar uma parte dos seus ganhos aos necessitados. Inclusive esse é o motivo pelo Islã ter se espalhado. E o quinto é você peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, se você tiver condições financeiras para isso. Então, essa é a primeira aula. Na próxima, a gente vai ver na parte 2 desse vídeo qual a relação do Islã com o mundo árabe. O Islã vai ser a cola que vai unir os povos árabes. A gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Um abraço, no próximo vídeo.